Olá, no programa de hoje, o cenário político em Minas e no Brasil. O primeiro semestre de 2022 chegou ao fim e o país está a menos de 3 meses das eleições. Quais as perspectivas para o regime de recuperação fiscal em Minas, que teve a adesão autorizada pelo STF e pelo Tesouro Nacional? Qual é o balanço das relações entre o governo Zema e a Assembleia de Minas? Nas disputas eleitorais, como seguem as articulações das principais pré-candidaturas ao governo do Estado e ao Senado? As convenções partidárias deste ano podem trazer surpresas? Sobre esse cenário, eu converso com o jornalista e comentarista político Orion Teixeira. Orion, prazer enorme contar com você mais uma vez aqui conosco no Mundo Político. Olá, Heitor, prazer é meu falar com você e com seus teleouvintes, né? É um prazer estar de volta aqui e bater bola e debater também sobre esses rumos ou falta de rumos e definições da política, tanto mineira como nacional. Orion, eu queria começar falando com você sobre Minas Gerais, né? A gente tem as pesquisas mais recentes aí indicando que essa corrida ao Palácio Tiradentes, ela pode até mesmo ser definida num primeiro turno, dada a liderança do governador Romeu Zema nas pesquisas. Te parece uma projeção válida ou ainda é cedo para a gente cravar essa perspectiva? É como você mesmo disse, Heitor, uma corrida. E como corrida a gente tem uma largada e não sabemos como será a chegada. Então é muito provável quando você diz, por exemplo, que pode ser uma eleição de primeiro turno, pode ser sim pelo favoritismo do governador Romeu Zema, sim, mas pode ser também por uma virada eleitoral. Imagine você que se na falta de uma terceira via competitiva e que consiga pontuar durante a campanha, qualquer um que chegar à frente vai estar ganhando pelo turno. Imagina você que pode ser hoje o Zema está com 42, 44 pontos percentuais de liderança, Calil está com 20, 25, 26, enfim, se Calil crescer e Zema ficar estacionado em 43 e Calil chegar a 45, também pode dar aí um primeiro turno. Então, não necessariamente o primeiro turno seja com quem esteja à frente das pesquisas. Pode haver uma reviravolta dentro dessa polarização que nós vivemos aí hoje, entre Calil e Zema, entre Zema e Calil, já que a terceira via não conseguiu ainda ser representativa, ser competitiva nesse cenário atual. Então, a gente não pode ficar olhando apenas o placar do jogo, a gente tem que olhar o próprio jogo. Orion, você comentou aí, né, rumos e às vezes até falta de rumos, né? A gente tem na chapa de Zema algumas importantes indefinições, né? Quanto a vice, quanto ao pré-candidato ao Senado e até se essa chapa pode ou não ser uma chapa puro sangue, né? Só com elementos do Partido Novo. É fato que as convenções ainda vão acontecer, mas o que está esperando Romeu Zema para fechar essa chapa ou aliança? Pois é, Heitor, o que isso representa, né? Se ele é tão líder das pesquisas, tão favorito, por que a chapa dele não está pronta? Deveria estar pronta, ao contrário dele, Calil definiu candidato a governador, candidato a vice, candidato a Senado, faltam suplentes, é verdade, mas esses cargos de protagonismo maior já estão definidos. Por que o Zema não conseguiu? Exatamente por esses rearranjos políticos, essas indefinições que vão cercando o governador, que podem, inclusive, comprometer a sua liderança ou não, ou reforçar até o seu favoritismo. O fato é que ele ficou indefinido porque, de um lado, ele tinha uma pressão vinda de um aliado dele, que é o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados aqui em Minas Gerais. Ele não quer uma associação direta, uma formal com o Bolsonaro, que é do Partido Liberal, o PL. Por quê? Ele teme o desgaste da rejeição do presidente em Minas Gerais, como talvez em todo o Brasil, mas especificamente o que interessa a ele aqui é esse contexto, universo de Minas Gerais. Mas então ele não sabe tomar uma decisão, dizer não para Bolsonaro, porque ele quer também ter o voto bolsonarista, quer ter o apoio dos aliados de Bolsonaro aqui em Minas Gerais. Mas é uma difícil composição, já que ele tem esse jogo dúbio com Bolsonaro, isso não existe. Bolsonaro ficou irritado, porque ele perdeu a paciência e está vindo então a Minas Gerais nessa sexta-feira, dia 15, né, de junho, e vem já para trazer uma definição que pode trazer algumas consequências, pode repercutir algumas mudanças e mexer com o próprio processo sucessório mineiro, porque ele vem reforçar, então, a candidatura a governador, a futura candidatura do senador Carlos Viana, que é do mesmo partido dele, o PL. Isso pode representar, pelo menos, duas mudanças nesse cenário. A primeira delas é de que esse distanciamento fica selado
entre Bolsonaro e Zema. Não digo que seja um rompimento, Uhum. até porque não é esse o caso ainda, mas é um distanciamento daquela aliança que eles vinham mantendo aí desde 2018, que foi a primeira eleição deles, e durante todo esse governo, esse atual mandato. A segunda consequência é que, com isso aí, Zema perde parte ou grande parte dos votos bolsonaristas, que aí iriam migrar para a candidatura de Carlos Ziani. Isso traz uma mudança importante no cenário. Uhum. Então, essa é uma pressão com a qual o Zema não conseguiu decifrar, digerir para resolver a sua aliança. A outra pressão que ele tem vem do PSDB de Aécio Neves. Ora, o governador Romeu Zema, ele tem já um vice do PSDB, então a solução já estava dentro de casa, era só manter o vice que o PSDB vinha agregado, trazendo tempo de televisão para a propaganda eleitoral gratuita que começa no dia 20 de agosto. Uhum. Então o Zema não sabe como que fazer isso, porque ele não quer associação também com Aécio Neves, que traria também outro desgaste em função da própria queda do PSDB, do próprio senador, ex-senador, deputado federal Aécio Neves, que tem, de um lado, ele tem uma boa lembrança, um bom recaldo do nome dele nas pesquisas para o Senado, mas também tem muita rejeição. Uhum. Então, o Zema fica entre a cruz e a caldeirinha, não sabe o que fazer. A tendência parece que vai chegar a essa chapa puro sangue para não ter mistura, não ter contaminação. Uhum. Só que isso tem consequência também. Por quê? Porque isso não agrega valor, não soma e não agrada também a tendência do próprio governador Romeu Zema, que gostaria de ampliar sua base de apoio e, principalmente, ter mais tempo na TV e no rádio durante a propaganda eleitoral gratuita, que vai ser muito importante para apresentar as suas realizações, suas propostas e, principalmente, defender os ataques que ele irá receber durante a campanha. Você mencionou a questão dos tucanos, né, Orion? A gente tem, além do vice-governador, né, que você lembrou bem, o Paulo Brandt, o PSDB também integra esse bloco governista aqui na Assembleia, que inclusive foi recentemente reinstalado, né, o bloco Luiz Humberto Carneiro, preencheu uma das principais secretarias de governo com a Luísa Barreto na CEPLAG, mas tem essa pré-candidatura hoje do Pestana, né, ao governo do estado, e o Pestana, inclusive, não vem poupando o Zema nas críticas, né, especialmente na parte de gestão de Romeu Zema. Como é que você vê primeiro essa leitura, né, como é que você lê essa conduta dos tucanos, e queria saber de você se a candidatura de Pestana é, de fato, para valer ou ainda também pode ser retirada nesse processo? Olha, Heitor, até então a gente avaliava que tanto o PSDB de Aécio Neves como o PL de Bolsonaro estão pressionando o governador Romeu Zema a abrir esse espaço para eles nessa chapa. Sim. Da parte do PSDB, lançou um candidato, a meu ver, para pressionar Zema. Olha, se você não nos considerar, não der uma posição de destaque na sua chapa, como vice-governador ou como senador, nós vamos lançar uma chapa própria. E aí você perde o tempo de televisão e essa base de apoio que tem sido importante para o Romeu Zema desde o início da sua gestão. Sim. O Zema ganhou a eleição em cima do Tucano Anastasia, ex-senador Antônio Anastasia, e a partir daí, no primeiro mês de governo, já tinha um líder do governo, que era tucano, um secretário de coordenação política, que era tucano, enfim, o PSDB fez parte da base de apoio de Zema. E Zema não reconheceu, não valorizou até então essa parceria dos tucanos. Está indeciso até agora sobre o que fazer com essa parceria, com essa aliança. Zema quer, sim, ter um outro nome, um outro partido na sua chapa, como disse, para ampliar naturalmente a sua base de apoio e ter mais tempo no horário gratuito eleitoral e conquistar, digamos aí, mais simpatia do eleitorado da grande Belo Horizonte. Por isso, o nome do jornalista Eduardo Costa constava, ou ainda consta dessa lista, ele que está afiliado ao Cidadania. Mas essa decisão depende do PSDB, já que o Cidadania é outro partido, mas ele está federado aos tucanos, ao PSDB. E quem manda nessa federação, por ser o maior partido, é o PSDB. Então, essa é a dificuldade para Zema avançar nessa situação, porque são várias injunções políticas e que precisa ser bem costurado, bem arranjado para não ter problema na composição final. Vamos falar um pouquinho do Calil também agora, né, Orion? A gente tem algumas pesquisas que mostram o Alexandre Calil, do PSD, melhorando muito seu desempenho eleitoral quando apresentado como candidato do ex-presidente Lula. Mas Calil, ele tem um desconhecimento grande no interior também, isso tem sido demonstrado.
A gente vai ter uma campanha, propriamente dita, de 1 mês e meio. Você acha que há tempo hábil para que ele reverta esse quadro, né, esse desconhecimento no interior? Lembrando que tem também outras pesquisas mostrando que essa transferência de votos de Lula para Calil não é automática. Ela meio que se divide aí, votos de Lula indo para Calil, praticamente meio a meio, né, 35 a 35, 36 a 34%, se dividindo aí entre Calil e Zema. O que você vê aí de tempo para o Calil recuperar esse terreno hoje das pesquisas? Olha, eu não vejo como recuperar Uhum. ou reverter um quadro. Calil não vai recuperar nada, ele vai criar, Sim. ganhar esse terreno, porque ele ainda não existia, não era dele. Então, a tendência, segundo as pesquisas, é que associar o nome dele ao do ex-presidente Lula traria para ele um fator de propulsão muito forte. Mas isso só vai acontecer da mesma forma que o eleitor mineiro, no interior mineiro, o desconhece, não sabe da existência de Alexandre Calil, do PSD, de que ele foi prefeito de Belo Horizonte, que fez isso ou aquilo, é um desconhecimento grande, assim como também não sabem da associação dele com Lula. Então, digamos, essa mudança aí, esse crescimento dele vai depender basicamente da comunicação, ou seja, as pessoas têm que ter conhecimento de que Calil foi prefeito de Belo Horizonte, que Calil fez isso, que fez aquilo, e que ele está hoje associado a Lula, numa aliança com ele. Isso vai fazer efeito, sim, mas só começa quando a campanha também começar para valer. E ela só começa com o rádio e a televisão, horário gratuito, em que tem um alcance de massa. Uhum. Agora, não só isso, porque quando você começa uma campanha, todos os meios de comunicação, de mídia, estarão conectados ao mesmo tempo. O próprio eleitor, a própria eleitora, vai se ligar em eleição a partir do momento que as coisas estiverem acontecendo no seu universo, no seu entorno. Então, Sim. é televisão, rádio, é jornal, entrevista para cá, entrevista para lá, rede social, enfim, vários processos de comunicação estarão convergindo para essa informação, para esse momento. Então, a partir do dia 20, é que Calil poderá ganhar terreno, não recuperar. Sim. A obrigação de segurar essa liderança é do governador Romeu Zema, que é governador, que é candidato à reeleição, tem a possibilidade, de, digamos, de estar no governo e ter essa mídia espontânea diariamente sendo governador. Então, Calil tem que crescer, Calil tem que ganhar terreno e acredito que a grande ferramenta dele, a grande aliança dele será com Lula. É como eu disse para você há pouco, estamos olhando o placar e não estamos olhando o jogo. Uhum. O jogo vai começar quando esses craques entrarem em campo. E o craque aí de Calil é Lula. Quando ele entra em campo, ele pode fazer um gol até aos 43 minutos, como se esperava que o Hulk fizesse pelo Atlético contra o Flamengo e não fez. Orion, dentro disso que você comentou, a gente tem a questão do Senado, né? No Senado a gente tem uma pesquisa mostrando assim, pouquíssimo envolvimento do eleitor, 92% de indefinição no cenário espontâneo da Quest, mas a gente tem alguns nomes já sendo trabalhados aí, sendo colocados na imprensa, até nome de quem nem fala que é candidato, né? O próprio Aécio Neves, que não assume, não admite, ou pelo menos não colocou ainda sua pré-candidatura ao Senado. Outros nomes como o do deputado estadual Cleitinho Azevedo, Alexandre Silveira, que corre pela reeleição. Você vê alguém largando na frente, falando de corrida, né? Você vê alguém largando na frente para o Senado nessa perspectiva, nesse momento? Então, eu não consigo ver a disputa ao Senado como uma disputa própria, Uhum. isolada. Ela está casada, ela é majoritária, ela é casada com a eleição do governador. Aquele governador que foi eleito, geralmente, historicamente, é o que puxa o candidato ao Senado também. Uhum. Então, o senador não se elege de maneira isolada por conta própria. Ah, elegeu o senador de um partido e o governador de outro. Não, a coisa é casada. Então, aquele senador que foi eleito será do mesmo partido, da mesma aliança, geralmente, historicamente tem sido assim, ele será da mesma coligação do governador eleito, que é uma vaga só. Então, essa composição ela é automática. O senador não sai para um lado fazendo campanha, o governador por outro, não. Eles andam juntos e essa eleição do governador puxa, transfere os votos para o senador. Então, no momento aí, o Alexandre Silveira do PSD, ele vai ter dois fatores que poderão agregar voto para ele, que é a chapa de Calil e, ao mesmo tempo, a presença, o apoio do ex-presidente Lula. Mas, até onde eu entendo disso aí, a disputa é casada. Uhum. Você elege o governador e, ao mesmo tempo, está elegendo esse senador. Não existe uma
candidatura avulsa. Cleitinho está muito solteiro nessa disputa, apesar de ter essa liderança nas pesquisas, mas a dificuldade dele é de ter essa chapa casada, definida. Aécio Neves tem uma boa lembrança, como você citou aqui, as pesquisas já apontaram que o nome dele espontaneamente recebe aí a dianteira das pesquisas, mas ele tem coragem de assumir essa candidatura? Eu acho de risco, porque se ele perder, ele fica sem mandato. Ficar sem mandato é muito difícil para essas lideranças, até porque ele tem que responder vários processos e os processos dele sairiam do foro privilegiado, cairiam aí na justiça comum. Então, deputado federal, talvez é muito mais fácil ele se reeleger do que ser senador. Lembrando que ele teria que estar numa chapa em que o governador dessa aliança dele teria que ser o eleito. Então, são variáveis que precisam ser avaliadas, mas eu não vejo o senador como uma disputa isolada, não. Vamos trazer agora a nossa conversa aqui para o cenário Assembleia de Minas, né, Orion? A gente está na reta final dessa legislatura, quer dizer, ainda tem um bom prazo aí, alguns meses, né, dessa legislatura, que foi marcada por uma posição de muita independência do parlamento, né, e até de tensionamento em alguns momentos que a gente pôde acompanhar. E a Assembleia, inclusive, experimentando aí um protagonismo, inclusive na criação de políticas públicas, né, de enfrentamento à crise, por exemplo, a criação do Força Família, a questão do congelamento do IPVA, a redução do licenciamento de veículos, medidas legislativas, né, aprovadas aqui pelos deputados. Agora o presidente Agostinho Patrus está saindo para o TCE. O que nas suas apurações, conversas aí com os quadros políticos de Minas Gerais mostram sobre qual que deve ser o novo perfil da Assembleia a partir da saída de Agostinho e também pensando já na próxima legislatura? A questão a saber, Heitor, é se Agostinho Patrus, uma vez eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, quando é que ele deixa o mandato para tomar posse lá. Porque aí sim teremos uma outra Assembleia, talvez, provavelmente, porque é um outro cenário político. Mas eu acredito que ele vai avaliar bem isso aí, até o limite possível de tomar essa posse no Tribunal de Contas, que já está sem esse conselheiro há quase um ano, ou até mais, não sei, talvez 6 meses, né? Que essa vaga do conselheiro Sebastião Alves está disponível e ficou aguardando essa definição. Essa definição surgiu e, como a vaga é da Assembleia Legislativa, muito provavelmente Agostinho Patrus é candidato único, vai ser eleito com certeza. Então, depende agora da posse que ele vai, inclusive, deixar a Assembleia para assumir essa outra missão aí. Então, eu acho que, assim, se houver essa saída dele antecipada, as coisas podem mudar muito na Assembleia Legislativa, porque o próprio governador vai entrar em campo politicamente para tentar conduzir essa eleição de um novo presidente e aprovar seus projetos que ele não conseguiu aprovar até agora. E por que não conseguiu? Porque a Assembleia tem que reconhecer, historicamente, a Assembleia conseguiu uma postura de independência jamais vista na relação com o Executivo. Ela teve personalidade própria, ela teve vida própria, de não ficar sendo um anexo do Executivo e aprovar os seus projetos, como sempre aconteceu. E dessa vez a Assembleia buscou identificar se aquele projeto, se aquela proposta seria interessante ou não para Minas Gerais. É uma postura que tem que ser levada em conta, tem que ser respeitada, porque esse é o papel do deputado, da deputada, de, além de fiscalizar o Executivo, também fazer leis, aprovar leis que tenham interesse público, que tenham realmente benefícios. Então, uma proposta como, por exemplo, a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal do governo federal tem que ser muito discutida, não pode ser simplesmente uma adesão porque a Assembleia é governista ou não é oposicionista, tem que ter um critério. Até hoje, o governador Romeu Zema reclama que a Assembleia não fez, não avaliou o seu projeto, mas até hoje ele não apresentou qual que é o seu plano de ação para qual que seria esse plano de recuperação fiscal. É simplesmente o que ele pediu para a Assembleia, aprovar ou não aprovar. Aprovar o que exatamente? O que vai acontecer a partir do dia seguinte em que Minas aderir a esse regime de recuperação fiscal? Não conseguiu pelas vias democráticas ou políticas, podem ser legais por meio de um ministro liminarmente, monocraticamente, autorizar essa adesão, como foi o caso do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal. Depois o Ministério da Economia chancelou lá, homologou essa adesão. Mas ainda eu vejo riscos para isso ter continuidade. Se a Assembleia, que é a única capaz aí de
questionar isso junto ao Supremo, apresentar um recurso, isso pode parar no plenário da Corte e ser revertido. Então, não é uma situação muito tranquila, porque ela não seguiu os trâmites normais que deveria ter aprovação legislativa para ter uma decisão democrática e discutida com a sociedade. E não foi discutida com a sociedade. Quais são os impactos para o funcionalismo público? Quais são os impactos para os três poderes, o judiciário também, o legislativo? Quais são os impactos para a economia local, já que também isso vai envolver privatização de empresas estatais, vai envolver, por exemplo, renúncia fiscal. Então, essas discussões não foram feitas e o governador não pode reclamar de não ter tido apoio da Assembleia. Ele não apresentou, ele não esclareceu à sociedade qual é essa adesão e quais são os seus impactos para a vida pública de Minas Gerais. Esse expediente do governador de ir ao Supremo, não tendo conseguido avançar com o projeto aqui na Assembleia, Orion, pelo que você conversa também com as lideranças políticas aqui de Minas, como é que isso tem sido recebido, né, pelos parlamentares, pelos políticos, e isso compromete também essa relação mais ainda, né, de Zema com a Assembleia? Eu acho que sim, porque ele tem todo o direito, ele pode recorrer ao judiciário, como fez diversas vezes, perdeu em boa parte delas, ganhou em algumas outras. Mas é uma situação muito delicada, estratégica nesse momento. Nós estamos em plena eleição, né? Imagine você, essa adesão ao regime de recuperação fiscal, por exemplo, ela implica numa adesão de 9 anos, ou seja, ela vai envolver mais um governo seguinte e um segundo governo, ou seja, 9 anos, 2 mandatos de governador. Imagine você que a partir de janeiro o Zema não se reeleja, tenha outro governo que não concorde com essa adesão, como é que vai ficar? Então esse governador vai ficar sem autonomia, vai ficar engessado durante 4 anos, depois temos uma outra eleição, temos um outro governo, continuar engessado, sem capacidade de investimento, capacidade de decidir as políticas públicas e as prioridades de seu governo. Então, eu acho que devia ter mais sensatez nesse caso e não aderir neste momento. Se ele se reeleger, ele vai reafirmar a sua força política, a sua conexão com o eleitorado que quer que ele continue, que aprovou seu governo, que aprovou sua proposta. Então, aí sim seria a hora de dar sequência a uma proposta tão drástica como essa do regime de recuperação fiscal. Isso compromete, sim, a relação dele com os deputados, porque ela não foi construída, ela não foi aprovada pelos deputados. Ela veio goela abaixo, tanto da Assembleia como de toda a sociedade. Repito, o Judiciário não aprovou essa adesão, apenas um ministro. Então, acho que é necessário que a Corte se manifeste, o Judiciário como um todo se manifeste. Porque, veja bem, hoje o Judiciário investe muito, defende muito o espírito da conciliação. Ou seja, você buscar os dois lados de um conflito, de uma demanda, e buscar um melhor entendimento. Qual que é o melhor para Minas nesse momento? Qual que é o melhor sem afetar os interesses do governo federal, da União? Pois se Minas deve 140 bilhões de reais, como é que essa dívida chegou a esse ponto? Alguma vez foi feita alguma auditoria? Nunca foi feito. Ok. E as dívidas da União, do governo federal, com Minas Gerais? Nós temos o caso da Lei Candir, que foi aquela lei de 1996, que isentou os produtos de exportação do ICMS, ou seja, do imposto que é estadual. Estamos tendo agora uma renúncia de ICMS por conta da decisão do Congresso Nacional de Brasília de mexer nas alíquotas estaduais, ferindo o Pacto Federativo, ferindo a autonomia dos estados. No entanto, não se fala em compensações. Pois é, Zema está sendo cobrado, né, Orion? Inclusive, Zema foi cobrado, desculpa te interromper, mas foi cobrado aqui na Assembleia de, primeiro, não ter buscado ainda solução, uma negociação política para essa perda de receita, pela proximidade que ele tem com o Jair Bolsonaro, e também por não ter sido presente no questionamento no STF. Você vê também essa questão do Zema perdendo protagonismo e podemos ter um risco aí de uma nova Lei Candir aqui para Minas Gerais? Exato, é mais um alinhamento automático do governador com o governo federal, um governo Bolsonaro. Ele, em vez de integrar esse grupo de governadores, 10, 11, não sei quantos, foram ao Supremo Tribunal Federal buscando a mediação para solucionar esse conflito da renúncia fiscal, no caso do ICMS dos combustíveis. Zema, no primeiro dia de julho, o que ele fez? Ele assinou um decreto baixando os impostos do ICMS, não só dos combustíveis, como da comunicação e outros produtos de energia elétrica. Enfim, ele fez um alinhamento automático e não questionou, não defendeu os interesses dos mineiros, que era o caso de buscar
na justiça uma solução para isso. Mais uma vez, ele fez um alinhamento automático e não defendeu os interesses de Minas Gerais. Uhum. É problemático porque Minas vai perder, só neste ano, que são 6 meses ainda, vai perder 5 bilhões e 600 milhões de reais por conta dessa queda do ICMS dos combustíveis. A pergunta que se faz agora é: onde que o governador vai cortar? O que ele vai deixar de pagar até o final do ano para compensar essa perda de ICMS? Durante 12 meses, que é o ano que vem, serão mais 12 bilhões de reais. Ô, Orion, a gente está caminhando para o final já, mas não podemos deixar de falar da disputa à presidência da República. A gente tem visto aí nas pesquisas, né? Há um cenário de polarização, claro, entre Lula e Bolsonaro e uma persistente estabilidade também das intenções de voto para os dois. Até a gente tem visto analistas dizendo que eles podem ter batido nos seus tetos, mas aí a gente tem alguns fatos novos, recentes, né? Agora, o impacto dessa PEC eleitoral, desses auxílios aí para Bolsonaro, também a redução dos combustíveis, Lula tendo apoios sociais aí nos últimos dias, também conversas com empresários. Você acha que as próximas pesquisas podem mexer um pouco nessa estabilidade que a gente está vendo há várias semanas? Acho que é possível, sim. Há uma preocupação, inclusive, da oposição, que acabou votando a favor dessa PEC, que para alguns é pacote de maldades, para outros aí a kamikaze, que é chamado PEC kamikaze, ou pacote de bondades, enfim. Está dando benefícios para categorias mais desamparadas, né, categorias carentes, socialmente falando aí, aumentando esse auxílio. Pode haver efeitos, sim, até na popularidade de Bolsonaro, isso garantir, como se busca nesse momento, a ida dele ao segundo turno para evitar uma eleição de Lula no primeiro turno. Pode dar resultado? Pode ser que sim, né? Mas está sendo um cheque pré-datado, está sendo dado aí com dinheiro público, buscando reverter uma situação desfavorável na avaliação do governo Bolsonaro, como também da avaliação da candidatura dele. A rejeição dele está igualmente afetada, a rejeição dele está afetando a candidatura dele, afeta o governo dele e a própria futura candidatura dele. Bom, falar rapidamente também sobre as alternativas, fora Lula e Bolsonaro, né? Ciro Gomes, por exemplo, num cenário polarizado, inclusive mais de 70% dos eleitores têm dito que já escolheram o seu candidato entre Lula e Bolsonaro. A gente tem Ciro aí comprando brigas praticamente diárias com os dois polos da disputa. Como é que você vê essa estratégia de Ciro Gomes? Ela tem alguma capacidade, tem alguma viabilidade eleitoral? Bom, até o momento não, né? Ele está gastando a energia dele contra os principais, digamos assim, os dois mais competitivos candidatos, pré-candidatos aí, Lula e Bolsonaro, como se a culpa fosse deles. Ele está brigando com a própria realidade. Deveria usar essa energia para conquistar a simpatia do eleitor, mostrar que ele é viável. A culpa dele não ser viável hoje não é desses dois rivais dele. Ele tem que buscar fazer uma aliança com o eleitorado. É uma estratégia equivocada que até agora não surtiu efeito, assim como a terceira via não teve espaço. Então, é importante descobrir espaços de comunicação, de diálogo com o eleitorado. Só brigar com os seus rivais não vai fazer efeito porque eles abrigam entre si. Vamos ver o que as campanhas, quando iniciadas oficialmente, nos reservam, né, Orion? E eu já aproveito primeiro para te agradecer por estar conosco novamente e renovar o convite para uma nova conversa daqui a pouquinho tempo, para a gente entender como é que as campanhas já estão começando aí. Com prazer, será um prazer, foi ótimo conversar com você. Um abraço para você e todos os seus teleouvintes. Obrigado, Orion, um grande abraço. Conversamos então, né, com o jornalista e comentarista político Orion Teixeira, falando sobre o cenário pré-eleitoral, as disputas aqui em Minas, a construção de alianças e também o cenário lá em Brasília, a disputa ao Planalto. O Mundo Político fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.